É muito grande você poder ser usado por Deus de alguma forma. Então você que pode, hoje eu vou ser bem rapidinho. Hoje eu vou ser bem rapidinho, tá bom? Você que pode, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos. Deus abençoe, meu irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A gente vai dar uma passeada por Atos 9 aqui. Vamos lá, Atos 9, versículo 3. Atos capítulo 9, versículo 3, vamos lá. Em sua viagem, aqui eu estou na NVI, ok? Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Aleluia. Muito legal para mim. Muito demais para mim poder estar aqui e fazer parte dessa série que Deus gerou no coração do pastor. Isso para mim é uma honra muito grande, porque além de ser meu pastor, é um grande amigo meu. E eu amo poder estar aqui compartilhando isso com você, pastor. É uma honra para mim. Então quando o pastor me falou, eu comecei a processar essa ideia sobre intimidade. E eu estava matutando isso na minha cabeça na última semana. E eu fiquei pensando, perguntando para Deus: o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer trazer hoje? E como eu vou ser bem rapidinho, aqui vai o que Ele quer falar, que é o processo da intimidade. O processo da intimidade. E aí eu pensando nisso, poxa vida, o processo da intimidade, sobre o que eu vou falar, como que eu vou falar. E aí ele me trouxe Paulo, ou melhor, Saulo. Ele me trouxe o bom e velho Saulo. Para quem não sabe, Paulo talvez seja um dos homens mais importantes da Bíblia, porque ele ocupa a maior parte do Novo Testamento. Tudo que ele fala é incrível. Pensa num cara usado. Paulo foi incrível, né, pastor? Como pessoa, o nível de entrega, onde ele chegou. Mas eu acredito que você olhar por um olhar um pouco mais minucioso, você começa a reparar que não é só a grandeza de onde ele chegou, mas a grandeza de onde ele saiu. Para dar uma boa pincelada, arruma aí, Gabriel, para não cortar minha cabeça. Para dar uma boa pincelada, Paulo era judeu, Paulo já era conhecido. Ele já tinha conhecimento da palavra. Paulo já sabia qual era a verdade. Mas ele ainda assim perseguia os seguidores de Jesus. Saulo, aqui a gente vai tratar dele como Saulo. Talvez você seja o Saulo hoje ainda. Amém? Tem algum Saulo aqui? Tem não. Já foi todo mundo restaurado. Amém? Saulo. Eu comecei a ler essa mudança de Saulo, que você lendo parece ser uma mudança tão repentina, mas tem em cada processo a sua peculiaridade. Cada parte da transformação de Saulo tem um detalhe. E como a gente vai falar sobre o processo da intimidade, eu vou colocar um primeiro tópico. 3. Hoje vão ser só 3. O primeiro
primeiro tópico é o seguinte: a intimidade te expõe. A intimidade expõe os seus defeitos e erros. E eu estava pensando sobre que exemplo usar em questão disso, mas não tem exemplo melhor do que casamento. Não tem exemplo melhor do que casamento para falar sobre essa questão de intimidade e o que ela causa em você. Então você imagina, você casa com uma pessoa que é completamente diferente de você. Completamente diferente, né, pastor? O pastor tem um testemunho tão bonito. Te amo, pastor. Vocês dois. Porque eram duas pessoas completamente diferentes. Pessoas com criações diferentes. Pessoas de origem diferentes. Eram tudo diferente, tudo diferente. Tudo. Irmão, eu casei com a minha esposa maravilhosa. Eu te amo, meu amor. Não está legal hoje. Mas ela é completamente diferente de mim. Em tudo. Vigia, crente, que isso? Repreendido. Então a intimidade te expõe. Então a partir do momento que eu me lembro que eu comecei a namorar com a minha esposa, ela foi a minha primeira e única namorada, e assim também fui dela, graças a Deus. Você não conhece a pessoa de verdade. Você não conhece, você nunca vai conhecer. Então, se tiver algum jovem solteiro me assistindo aí, irmão, se você está se encantando, se engraçando com uma pessoa que você acha que é isso, que é aquilo, não. Às vezes a pessoa se fica em casa, às vezes nem escova os dentes durante o dia. Ah, não vou escovar porque eu não saio. Tem gente que é assim, irmão, é triste. É bem sinistro, mas acontece, está repreendido, não, Jesus, não tem nada disso aqui na igreja, não. Mas tem gente que tem cada hábito, é diferente, é diferente. Então aqui a gente vê uma pessoa, a gente traz isso para Saulo, é uma pessoa que tinha hábito, era um hábito quase, a gente pode falar que era um hábito perseguir os discípulos de Jesus, era um hábito. E era uma coisa um tanto quanto recente, porque se você for ver a cronologia da conversão de Saulo, está ali em volta de 34 a 35 anos depois de Cristo. Então foi questão de 4, 5 anos, eu dei uma pesquisadinha mais ou menos. Então você vê que ele estava perseguindo os discípulos de Jesus ali, ele tinha esse hábito que era diferente. Porém, nesse momento, no capítulo 9, no versículo 3, Saulo é exposto aos seus defeitos e erros. E o que é mais engraçado da exposição na intimidade é que ela te confronta em quem você é. Porque aqui eu estava conversando com o pastor hoje. E é legal que na Bíblia você vê várias situações em que uma pessoa tem um nome e Deus chega e transforma essa pessoa e muda sua identidade, muda seu nome. Saulo é a mesma situação, mas ele tem um processo um pouco, não sei, diferente. Porque aqui Jesus no versículo 4, que diz que ele caiu por terra, ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aqui Jesus está chamando Paulo de perseguidor. Saulo. Ele chama Saulo, ele olha para você e fala: você é um perseguidor. Por que você está me perseguindo? Eu sou aquele que você está perseguindo. Por quê? Por que você está me perseguindo? E aí Saulo é exposto. Ele é apontado. A intimidade, irmão, o primeiro processo da intimidade é o confronto. O primeiro processo, guarda isso no seu coração, irmão. O primeiro processo, primeira parte do processo da intimidade é a exposição e confronto. Ele te expõe, ele abre você, mostra aqui, ó, você é fulano, isso. Que nem Jacó. Você é Jacó. Depois mudou o seu nome. Não, outra identidade. Toma, eu te entrego vestes novas. Saulo é a mesma coisa, irmão. Talvez você seja a mesma coisa. Talvez você ainda seja Saulo,
Talvez você está tanto tempo na igreja, talvez você está tanto tempo aqui dentro e não vê as coisas mudando porque você ainda é Saulo. Você ainda é Jacó. Você ainda não começou nem o primeiro passo do processo da intimidade. Porque você não tem coragem de se expor. Porque você sabe lá no fundo, eu estou te falando que é óbvio, a exposição traz confronto. É que nem quando você muda algum hábito. Por exemplo, tem gente que eu ouvia, quando casou, o marido toma um refrigerante, toma uma água e larga o copo no chão, do lado do sofá, ou larga em cima da mesa, e a mulher gosta que larga em cima da pia ou já lava. Geralmente é assim, né, tia? É isso, né? Oh, já usou? Lava e guarda. Aí o homem vai e larga o copo do lado do sofá. Isso você está se expondo. Numa dessa você se expõe. Ou por exemplo, uma coisa, eu falei para minha esposa que eu ia comentar da gente aqui, mas ela tem a mania de deixar a pasta de dente aberta. Eu odeio isso. Eu odeio. Eu tenho raiva. Eu olho aquele negócio e falo, meu Deus, que custa tampar a pasta de dente? Isso, irmão, é detalhe. Mas é uma coisa que me expõe ao confronto. E que expôs ela ao confronto comigo. Te amo, amor. Você entende? São nos detalhes, algumas coisas são nos detalhes que você ainda guarda uma caixinha, um pecadinho de estimação, ou alguma coisinha que você, tenho medo de me expor nisso, ou às vezes, tá tudo perdido na minha casa, tá tudo quebrado, tá tudo, tá zoado, tá ruim. Mas eu não quero me expor nessa parte, porque você sabe que onde tem algo quebrado, você tem uma parcela de culpa nisso. E você tem medo de se expor. Você tem medo de se abrir a esse processo. E às vezes, você nem entende. Você não percebe. Você não reconhece quando é o seu Deus te chamando para um processo de intimidade. Porque, irmão, até Saulo. Vamos lá. No versículo 5. Vai lá no versículo 5. Só a primeira parte. Está escrito aqui, Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Está isso na sua Bíblia também ou só na minha? Quem és tu, Senhor? E aqui eu comecei a dar uma pesquisada. Eu fui numa das traduções da Bíblia mais antigas, que é do inglês, da versão do King James Version. E ali, porque eu peguei uma outra tradução do nosso queridíssimo português, e percebi que em outra tradução o Senhor está escrito com letra minúscula. Mas numa das traduções mais antigas do King James está Lord, que é Senhor, com letra maiúscula, como eles se referiam ao Senhor mesmo. Era como eles se referiam ao Senhor. Ou seja, Paulo reconheceu que não era uma voz comum. Paulo olhou, falou, quem és tu, Senhor? Ele reconheceu. Às vezes, Paulo ainda perguntou porque, ficou com medo. Não sei. Mas ele reconheceu. Aí às vezes Deus chama fulano, Deus chama você para o processo de intimidade. Eu quero te expor. Aí você ainda fica, mas quem é que está chamando? Ou, será que é coisa da minha cabeça? Eu estou imaginando coisa. Irmão, isso é muito profundo, cara. Porque o processo da intimidade precisa de uma exposição. O processo da intimidade te leva a isso, te leva ao confronto. Então não tenha medo do processo da intimidade.
O segundo tópico que eu vou trazer é que ele não é fácil, mas nem um pouco fácil, nem um pouco. Ah, mas eu não estou aqui, irmão, para trazer má notícia para você não, tá? Fique em paz. É porque é paulada mesmo. Eu não vou apanhar sozinho não. Não é fácil. Joga lá para o versículo 9. Desculpa. Versículo 8. Versículo 8 e 9. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Versículo 9, por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Irmão, aí você começa, aí você acha que a primeira parte do processo é dureza. Mas não, a segunda parte é um pouquinho pior. É um versículo tão pequeno, esse versículo 9, mas eu percebi uma profundidade tão grande nele, que fala, por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Ele não comeu por 3 dias, irmão. Eu sou sincero para você, eu não consigo ficar sem comer não. A gente faz o jejum, é muito sacrifício, a gente faz o jejum com todo o coração. Mas é difícil ficar sem comer um dia, né? Imagina você ficar 3 dias sem comer, sem beber e cego. Meu Deus, que prova. Hoje a gente fala, não, mas só 3 dias, irmão. É o que eu estava conversando com o pastor. A pior hora do nosso dia é quando a gente fica com sono e com fome. Né, pastor? Parece que a hora vai passando, sabe? Tão devagarinho. E começa a bater um desespero. Quando você está com sono e com fome, meu amor. Meu irmão, pelo amor de Deus. É difícil, imagina isso por 3 dias. Cego. Nesse momento, o que acontece quando você fica sem comer e sem beber nada? Você fica frágil. Você fica invulnerável. Então aqui é como se Deus estivesse esvaziando Paulo dele mesmo. É uma peneira. Estou esvaziando você de você mesmo, cara. Estou tirando tudo que eu não quero em você. E aí Saulo fica fraco, indefeso. Ele fica indefeso. Essa talvez seja a pior parte do processo, que é quando você se sente fraco. Ninguém gosta de se sentir fraco, indefeso. O ser humano tem esse problema, irmão. A gente quer ter controle de tudo. Não, mas eu controlo o meu tempo? Não. Eu vou organizar minha agenda. Eu vou acordar às 6 horas da manhã. Vou tomar um café. Vou fazer uma caminhada. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Hoje meu dia vai render. Você pensa nisso porque você acha que tudo está no seu controle. Você acha que tudo está na sua mão. E é por isso que muita gente deixa o processo para outro dia. E vai deixando. Hoje eu não estou a fim de me expor, não. Eu gosto de ter as coisas no meu controle. É bom. Você se sente poderoso, né? Mas, irmão, o processo da intimidade te tira tudo disso. Tira tudo isso e ele te leva ao mais vazio zero. De você mesmo. Ele esvazia você de você mesmo. Ele tira tudo que você tem, tudo que você acha que você sabe, tudo que você acha que você tem, te libera de tudo isso. E aí você fica invulnerável. Mas presta atenção, quando você fica invulnerável, suas defesas se abaixam. E é aí que ele entra.
aí que ele vem. Sabe por quê? Vai lá no versículo 15 agora. O que acontece nesse meio tempo? Deus pega e fala com Ananias. Ananias, tem um homem lá, Saulo. Ele é complicado, eu sei. Mas eu quero que você vá lá, põe a mão nele, ora por ele. E Ananias fica com medo. Eu ouvi falar desse cara. Esse cara, ele não era ele que estava perseguindo, né? Joga aquele migué. Não era ele que estava perseguindo os seguidores de Jesus? Não era ele? E Deus fala, Aí versículo 15, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. E versículo 16, mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Irmão, se sua caminhada com Deus está fácil, você está fazendo errado. É sacrifício, é você se esvaziar, é você se tornar invulnerável de propósito. É você buscar algo com uma pessoa, com alguém. É você buscar algo com alguém que vai mudar tudo. Irmão, eu gosto de falar, eu estava conversando com alguns amigos meus esses dias. E o meu maior processo de intimidade ocorreu há uns quase 4 anos atrás. Que foi, na situação de 2017, com a minha mãe. Aquele foi o meu maior processo de intimidade. Foi ali que eu engatei a primeira e saí andando. Por quê? Porque eu tinha um objetivo. Isso aqui eu vou me abrir para vocês em relação a isso, porque eu já estou curado, graças a Deus. Mas cuidar daquela pessoa que no momento era a pessoa mais importante para mim, se tornou meu objetivo. Aquele era o meu objetivo. Aquilo era o que eu tinha em mente. Eu vou cuidar até ela ficar bem. Só que a minha visão do bem era diferente da dele. E é aí onde eu perdi o controle das coisas. Aí que eu fui exposto e foi jogado na minha cara. Ei, você não controla nada. Você acha que as coisas são do jeito que você quer? Não são. E aí, irmão, eu passei isso daqui. Eu passei. A intimidade te leva num lugar mais escuro de dentro de você. Porque lá no fundo ainda tem coisa sua que você precisa tirar. E é lá no fundo que ele quer ir. Você entende? Por isso que é a intimidade, um relacionamento mais profundo com Deus. Porque Ele não quer ficar no raso, não é só para você mergulhar, Ele quer mergulhar em você. Ele quer ir mais profundo em você, à medida que você vai mais profundo nele. Então não adianta, irmão. Não adianta você querer uma transformação se você permanece no raso. As coisas são simultâneas, é recíproco. Então naquele momento, em 2017 ali, eu estava frágil. Eu estava vulnerável. Eu estava exposto, eu estava aberto. Eu não tinha mais defesa. Não tinha. Eu tinha perdido completamente a minha noção da realidade. Eu estava perdido. E depois de um tempo, veio esse versículo 17. Versículo 17. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha. Irmão Saulo. Irmão Saulo. O Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo.
Versículo 18: imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia, oh Senhor, muito obrigado. Ele te esvazia de você mesmo. Esse é o processo da intimidade. Quando você entra, quando ele fala lá em Mateus 6, ei, entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora ao Pai que está em secreto, porque o Pai que está em secreto te recompensará. É isso, irmão, é você abaixar suas guardas, é você perder, você tirar o controle das suas mãos, é você entender que o processo da intimidade mudar seus hábitos. Ele precisou mudar a sua mentalidade, e ele foi esvaziado dele mesmo. Ele se esvaziou dele mesmo, e logo depois Saulo passou a ver novamente, e levantando-se foi batizado. Meu Deus, Deus pegou ele era um copo cheio, fez dele um copo vazio, depois tornou ele cheio novamente. É isso que Deus quer fazer com a gente. Então, o terceiro tópico do processo da intimidade é o fortalecimento e a transformação. O fortalecimento e a transformação. Irmão, as coisas não acabam por aqui. Se você for ler, você vai ver que as pessoas ali... Paulo tinha ido para Damasco para fazer uma coisa completamente diferente. Ele tinha basicamente, entre aspas aqui, ido atrás de permissão para levar cativos os filhos de Deus, os servos, aqueles que invocavam o nome de Jesus. E ele saiu daquele processo, ele saiu de Damasco como um filho de Deus. Ele saiu transformado, ele saiu cheio, ele saiu com a sua intimidade em dia. Irmão, o que eu quero falar para você hoje: se coloque no caminho para Damasco. Se coloque no caminho para Damasco e não tenha medo do que você vai encontrar lá, porque o que você vai encontrar lá é intimidade e um relacionamento mais profundo com Ele. Você não pode ter medo, você não pode ter medo, você não pode ter medo da intimidade com Ele. Você não pode ter medo de se colocar no caminho para Damasco, de falar: ei Senhor, eu me exponho, eu me abro, eu desarmo as minhas defesas para ser cheio de Ti novamente. Eu não quero mais nada que venha de mim, eu não quero, Senhor, eu não quero nada que provenha de mim mesmo. Eu quero ser cheio de Ti. Me torne um copo vazio e me encha de Ti até transbordar. É isso que eu quero, é isso que eu busco. Esse é o caminho para Damasco. Esse é o processo da sua intimidade. Você que pode, se coloque de pé.